Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, que nessa manhã o Senhor Jesus venha abençoar a cada um de vocês, que nós possamos iniciar nossa manhã louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês nesta manhã é o Salmo de número 1, que é um salmo bem conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu acerca desse salmo, já meditou, já dobrou seu joelho e leu esse livro. O salmo de número 1, a partir do versículo de número 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalhe. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, meus queridos irmãos. Vamos agora orar, meditar nesse salmo, adorar o nosso Senhor Jesus, que nós possamos ser gratos por mais uma manhã, por mais um dia que está se iniciando. Feche os teus olhos e oremos. Soberano, eterno Deus, magnífico Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo da verdade, meu Senhor e meu Deus, nesse exato momento, Senhor, os nossos joelhos estão dobrados, os nossos olhos estão fechados, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito está em comunhão para com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu olhaste, Senhor, para cada um de nós com bondade e com misericórdia. Nós entramos agora, meu Deus, nessa oração, dizendo que o Senhor é santo, 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 e que não há outro igual ao Senhor. Somente o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Tu és aquele, meu Deus, que está acima das estrelas, que está assentado no seu trono de glória. Tu és poderoso no céu, na terra, no mar, em todos os lugares, Senhor, Tu estás. Nós somos apenas pequenos, nós somos apenas o vaso, e Tu és, Senhor, o nosso oleiro. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo da verdade, graças damos ao Teu poderoso nome, a Ti rendemos glória e aleluia, porque o Senhor tem olhado para cada um de nós, e nada melhor, meu Deus, de iniciar mais uma manhã, orando, bendizendo, cantando louvores ao Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, nesse exato momento os nossos joelhos estão dobrados, estamos com o nosso pensamento voltado para o Senhor. Nós Te pedimos, meu Deus, que nessa manhã o Senhor possa derramar sua chuva de bênçãos, que nessa manhã o Senhor venha iluminar os nossos caminhos,
que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor, somente o Senhor está conosco. O Senhor olha o nosso deitar, olha o nosso levantar. Tu és o Deus que nos sonda e que nos conhece. Tu és o Deus que sabe de todos os nossos caminhos. Todos os nossos dias já estão escritos no teu livro. Pai querido, Pai amado, eu te apresento a vida do meu querido irmão, da minha querida irmã, desse pequenino, desse jovem, desse ancião que está ouvindo agora, meu Deus, essa oração. A tua palavra vai dizer que em teu nome nós faríamos coisas maiores, Senhor. Aonde essa mensagem estiver chegando, aonde essa oração chegar, meu Deus, que essa pessoa venha a ser edificada através dessa oração, não através das palavras que são salmodiadas através da minha boca, não pelas palavras que eu uso, não por palavras bonitas, mas porque quando nós dobramos o nosso joelho, nós começamos a invocar o nome do nosso Senhor Jesus, aquele que está conosco agora nessa oração, aquele que contempla todos os nossos caminhos, que por onde quer que pisar a planta dos nossos pés, o Senhor, por bondade e por misericórdia, colocará um anjo à esquerda, colocará um anjo à direita, para nos livrar de todos os maus caminhos. Que nessa manhã, meu Deus, o Senhor venha cortar todo o laço, todo o embaraço. Pai querido, Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Senhor Jesus, assim como Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, Senhor, nos revista de todas as armaduras de Deus. Nós queremos, meu Deus, o capacete, a coraça, a espada, o escudo do Evangelho. Muitos nessa manhã estão cansados, estão preocupados, estão afadigados com muitos problemas, porque o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e que nós venceremos também, não pela força do nosso braço, nem tampouco porque nós somos bons, porque muito pelo contrário, meu Senhor, a tua palavra vai dizer que nós somos apenas pó. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, esse dia que está se iniciando, que seja repleto de alegria, Pai querido, Pai amado, porque muitos, Senhor, nessa manhã não tiveram a honra, não tiveram nem tampouco o privilégio de abrir os olhos. Muitos foram dormir e o Senhor levou. Muitos se deitaram para descansar, achando que iam fazer as suas coisas no outro dia, mas talvez esse outro dia não tenha chegado para ele, não tenha chegado para ela. Então que dessa forma, meu Deus, nós possamos agradecer por mais um dia, que nós possamos agradecer, meu Senhor, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o dia do nosso nascimento e também sabe o dia da nossa morte. O Senhor sabe de todos os nossos caminhos. Tudo está escrito no teu livro. Pai querido, Pai amado, graças nós te damos por esse sol que começou a raiar, por esse dia que começou a brilhar, porque a cada vez que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Muitas pessoas foram na última noite de se deitar tristes, preocupadas com muitas coisas, talvez pelas contas, pelos problemas, pela doença que alguém esteja passando, ou por um familiar que está longe dos teus caminhos, por um homem, por uma mulher, por um jovem, por um ancião, por alguém que um dia estava na tua presença e hoje não está mais. E por conta disso, na última noite estavam tristes, dobraram o joelho, oraram, buscaram ao Senhor, porque assim como o apóstolo Pedro disse, para quem eu irei, se somente tu tens as palavras de vida? Senhor meu Deus, tu és o autor da vida, tu és a nossa esperança. A nossa esperança não está firmada no homem, a nossa esperança está firmada no Senhor, pois o Senhor olhou para os discípulos e disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e é o teu nome que nós glorificamos nessa manhã. O sol já está começando a raiar, mais um dia está se iniciando. Muitos vão sair de casa para os seus trabalhos, para os seus afazeres. Muitos vão sair, meu Deus, e nós não sabemos o caminho. Às vezes nós achamos que é só mais um dia, que nós podemos nos arrepender depois, mas talvez seja o último dia dessa pessoa. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa dar escape e livramento. Manda um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ser profeta na vida dessa pessoa, que por mais que essa pessoa esteja andando como uma ovelha perdida, o Senhor é o bom pastor, que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, vai atrás da dracma perdida, vai atrás do filho pródigo. Meu Senhor e meu Deus, graças nós te damos pelo teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Pai querido, Pai amado, assim como Paulo e Silas estavam na prisão por conta da libertação de uma mulher, alguém pode estar passando por alguma retaliação espiritual, por conta de uma alma que foi liberta, por conta de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, de um tio, de alguém da sua parentela, que essa pessoa orou tanto, dizendo: Senhor, visita essa pessoa, cuida dessa pessoa. Eu sei que essa pessoa não está nos teus caminhos, mas assim como o Senhor me livrou do vale da sombra da morte, livre essa pessoa também. Talvez a libertação já tenha chegado para a vida dessa pessoa. E por conta disso, o meu querido irmão, a minha querida irmã que está comigo agora nessa oração, pode estar passando por alguma retaliação espiritual, mas nesse momento de dor, nesse momento de prova, nós precisamos ficar firmados na rocha. Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és a pedra angular. Tu és aquele que olhou e disse que tu ia para o Pai, mas que mandaria o Consolador, para que estivessem com cada um de nós até o último dia. Espírito Santo da verdade, eu convido agora, Senhor, eu invoco o teu poderoso nome, eu faço um ato profético. Espírito Santo da verdade, meu amigo Consolador, assim como tu foi na vida dos apóstolos, assim como tu foi, meu Deus, na vida dos profetas, dos patriarcas, assim como tu acompanhou as antigas gerações, acompanha agora esse varão, essa varoa que está saindo de casa, que está indo para o seu trabalho. Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, que seja um dia próspero, que nesse dia não falte a tua presença, porque assim como o rei Davi um dia disse, ele falou: me tira o trono, me tira a coroa, mas não aparta de mim a tua presença. Ah, Espírito Santo da verdade, tudo que nós temos, meu Deus, é a tua presença. É a tua presença que cura, é a tua presença que sara, é a tua presença que renova, meu Deus. A tua palavra vai dizer que os profetas, eles faziam grandes sinais, que da mesma forma foi com os apóstolos que te seguiam. A Bíblia diz, Senhor, que até a sombra de Pedro curava, de tão cheio que ele era de ti, meu Deus. Por onde ele caminhava, aonde era colocada a planta dos seus pés, Deus confirmava o ministério na vida de Pedro. Assim como o Senhor olhou para João na ilha de Patmos, que ele vai olhar e dizer: seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como latão polido e reluzente. Ele usava um cinturão de ouro, da sua boca saía uma espada flamejante. Ele usava uma coroa, mas já não era uma coroa de espinhos, era uma coroa de vencedor. O seu rosto resplandecia como o sol. Resplandece, meu Deus, em cada um de nós. Brilha, meu Deus, com o poder do Espírito Santo nessa manhã, sobre cada um de nós. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa colocar uma sombra espiritual, que possa nos blindar de toda a retaliação do diabo, pois a tua palavra vai dizer
que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades do mal na região celestial. Porque se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, nós viríamos uma guerra travada no mundo espiritual, assim como foi com Daniel. Daniel, no primeiro dia que ele orou, a resposta havia chegado, mas houve um empecilho, houve uma guerra no mundo espiritual que fez com que a bênção fosse segurada mais um pouco. Pai querido, Pai amado, eu não sei o que teus servos pedem. Eu não sei o que o meu querido irmão, a minha querida irmã pede nessa oração. Eu não sei se eles pedem para que o Senhor venha restaurar um casamento que está a ponto de acabar, porque Satanás está tentando separar os casais, pois a tua palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Dessa forma, ele tenta tocar no sacerdote da casa, porque acabando com o pai, acabando com o casamento, também acaba com a família. Vai cada um para um lugar, e dessa forma, dessa maneira, é mais fácil para o diabo tocar e usar a cada um deles. Talvez seja um pregador, um profeta, uma levita que te adora. O inimigo sabe a potência que eles são na tua poderosa mão, meu Deus. E dessa forma, ele vai tentar se levantar. Mas a tua palavra também vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pois o mundo jaz do maligno. Nós somos apenas peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. O céu é a nossa morada. Na Nova Jerusalém, onde nós vamos caminhar pelas ruas de ouro e de cristal. E o tempo todo nós vamos declarar santo, 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 para aquele que vive e reina para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espírito Santo da verdade, até esse dia chegar, aqui na terra nós passaremos por momentos ruins, por momentos de tribulações, mas a tua palavra também vai dizer que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo da verdade, que intercede por cada um de nós, de dia e de noite. O Espírito Santo da verdade, meu querido irmão. O Espírito Santo da verdade, minha querida irmã. Ele está ouvindo agora o teu clamor. Ele está ouvindo agora a tua oração. Talvez as palavras nem mais saem da sua boca. Somente as lágrimas começam a escorrer pelos teus olhos. Talvez você está tão cansado, tão preocupado, tão fraco espiritualmente, que não tem força nem mesmo para orar. Mas a palavra vai dizer que nós precisamos orar uns pelos outros. Dessa forma, dessa maneira, eu oro pela tua vida, eu oro pela tua casa, eu oro pela tua família. Por mais que eu não te conheça, tu és o meu irmão em Cristo. Por mais que eu não lhe conheça, tu és a minha irmã em Cristo. E por isso eu oro pela tua vida, para que Satanás não venha cirandar no meio da tua casa, porque essa porta de emprego quem abriu para você foi o nosso Deus. Esse lugar onde tu estás agora foi o nosso Deus que te deu como presente, como dádiva. Nas tuas mãos tem poder e autoridade. Pai querido, Pai amado, que cada uma dessas pessoas que estão agora ouvindo essa oração, que possam ser cheias do teu Espírito Santo. Batiza, meu Deus, com o teu fogo. Batiza assim como no dia de Pentecostes, quando um vento veemente e impetuoso desceu até a casa onde todos eles estavam assentados, orando, se consagrando e buscando a tua presença. Pois a palavra vai dizer que muitos foram embora, pois a promessa leva um tempo para se cumprir. Talvez pelo processo, pelo tempo, por conta da demora, muitos foram embora e por conta disso perderam a sua bênção. Que dessa maneira também seja com cada um de nós. Podem muitos deixar de orar, podem muitos deixar de buscar a tua presença, mas a tua palavra vai dizer que onde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estará presente.
Eu sou alguém que está orando agora nessa hora. Esse querido ouvinte também está orando nessa hora. Então nós podemos ter a certeza, sem sombra de dúvida, que o Senhor está presente nessa oração. Tu és fogo, tu és coluna, tu és selo, tu és penhor, tu és o promotor do avivamento no meio da igreja. Tu és aquele que comunica a visão, constitui a mensagem. Tu és aquele, meu Deus, que faz com que as palavras possam ser pronunciadas na minha boca como uma labareda de fogo. Senhor, meu Deus, vai queimando todo laço, todo embaraço, todo principado, toda potestade do mal na região celestial, meu Deus. Toda seta que voa de dia, toda mortandade que assole ao meio-dia, meu Deus. Todo demônio que esteja tentando tocar nessa pessoa, trazendo ansiedade, trazendo depressão, dizendo que essa pessoa não é ninguém, que os planos serão frustrados, que nada vai dar certo, que o casamento vai acabar, não. Mas eu profetizo, meu Deus, eu quero ser boca de Deus aqui agora. Eu profetizo sobre a tua casa uma chuva de bênçãos. Eu profetizo toda sorte de bênção no teu casamento, na tua parentela. Os teus filhos são uma dádiva, pois o livro dos Salmos vão dizer que herança dos pais são os filhos, e o fruto do seu ventre é o seu galardão. Pai querido, Pai amado, que essa pessoa possa entender que é mais do que bem-aventurado, que o Senhor é na vida dele, que o Senhor é na vida dela. Tira, meu Deus, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a depressão que esteja tentando se alojar no coração, pois às vezes o inimigo vem trabalhando sorrateiramente. Às vezes nós não percebemos o ataque do inimigo, mas nos ajuda, Senhor, a estarmos firmados na rocha. A nossa casa, meu Deus, ela não é firmada sobre uma areia. A nossa casa é firmada sobre a rocha. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, o barco pode estar ameaçando afundar, mas o Senhor está no barco conosco. E no momento certo, na hora certa, no momento oportuno, o Senhor se levantará a nosso favor. O Senhor vai dizer: acalma-te, mar, cala-te, tempestade, e haverá uma grande bonança, uma grande providência da parte de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que nessa manhã, o simples fato de você estar de pé é porque o Senhor Jesus, ele tem algo sobrenatural para a tua casa e para a tua vida. Tudo aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, tudo aquilo que ainda não chegou no teu coração, ele já preparou, ele já reservou, porque ele enxerga além do que os nossos olhos podem ver. Ele já te vê como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um pregador, como uma levita, como alguém que pode ser usado tremendamente e poderosamente nas mãos dele, pois ele é aquele que muda a água para o vinho, e dessa forma ele também pode fazer com a tua vida. A tua vida vai ser transformada se nessa manhã você entregar os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pai querido, Pai amado, eu te apresento esse irmão, essa irmã que está sofrendo por doença, que está sofrendo de retaliação no mundo espiritual, que está sofrendo agora de obra de macumbaria, obra de feitiçaria, todos os filhos das trevas que estão se levantando contra a noiva do Cordeiro, contra os teus servos, contra os teus escolhidos, contra os teus eleitos, meu Deus. Eu profetizo na autoridade que há, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai quebrando agora, meu Deus, toda a corrente. Vai quebrando agora, meu Deus, todo o laço. Entra agora nessa casa, Senhor. Coloca tudo no seu devido lugar. Espírito Santo da verdade, assim como o Senhor entrou na casa de Marta e Maria, assim como o Senhor entrou, Senhor meu Deus, entra agora na casa desse homem que está ansioso. Entra agora, meu Deus, na casa dessa mulher que está sofrendo de depressão, espírito de ansiedade, espírito de depressão, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eu sinto a tua presença nessa oração.
Porque assim como de repente o Senhor desceu lá em Atos 2, de repente a tua glória se acende sobre cada um de nós. Tu és aquele que passeia no meio dos candeeiros e no meio dos castiçais de ouro. Todo o controle está, meu Deus, na palma das tuas mãos. Entra agora, Jesus, na casa desse homem. Entra agora, Jesus, na casa dessa mulher. Nós queremos ver os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas, meu Deus. Meu querido irmão, se você crer, você verá o milagre da parte de Deus. Porque não adianta orar bonito, não adianta pregar bonito, não adianta eu ficar orando aqui, profetizando que essa tua manhã vai ser uma bênção, que o teu dia será uma bênção, se eu não crer naquilo que sai da minha boca. Eu creio toda sorte de bênção sobre a tua casa. Eu creio que o Espírito Santo da verdade entra agora dentro do teu lar. Nessa manhã ele traz calmaria. Nessa manhã ele traz conforto. Porque Deus me faz saber que tem uma mulher que nessa manhã está sofrendo com uma ansiedade muito grande. E o Senhor manda dizer para ti, mulher, que nessa manhã ele entra dentro da tua casa. E creia, porque é Ele que está usando a minha boca. E se tu crer, tu verás a glória de Deus. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu convido agora esse irmão, essa irmã que está sofrendo de enxaqueca, que está sofrendo com dores nas costas, que está sofrendo com dores nos pés, que aonde ele estiver sentindo dor, que aonde ela estiver sentindo dor, que eles possam, meu Deus, colocar as mãos agora no exato lugar onde eles estão sentindo essa enfermidade. Porque assim como o Senhor usou os apóstolos, assim como na mão deles tinha poder e autoridade, existe autoridade ainda no nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora que é derramado uma gota do sangue do Cordeiro sobre as tuas mãos. Nas tuas mãos agora ele coloca poder e autoridade. Vai tocando agora aonde você está sentindo essa dor, aonde essa enfermidade está alojada. Porque bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Assim como o Senhor olhou para Josué e disse: esforça-te e tem bom ânimo. A felicidade dos justos está sobre as tuas mãos. Opera, Senhor, os teus sinais, os teus prodígios, as tuas maravilhas. Que nessa manhã possa haver um culto de ação de graça sobre esse homem, sobre essa mulher. Porque eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, que nessa manhã ele entra dentro da tua casa. Ele coloca tudo no seu devido lugar. Que nessa manhã você possa sentir o toque das mãos do homem da mão furada sobre ti. Vai tocando nele, vai sentindo a presença dele e ele o mais fará. Creia que o teu milagre já chegou. Creia que o teu milagre está à porta. Creia que Jesus Cristo de Nazaré, ele entra agora dentro da tua casa. Toda enfermidade bata em retirada. Toda dor bata em retirada. Você que está saindo para o seu trabalho, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que Ele te guie em todos os teus caminhos. Você que está saindo agora do seu trabalho, está deixando a sua família em casa. Que Deus venha proteger esse homem, essa mulher, essas crianças. Que o Senhor venha proteger cada uma dessas pessoas. Porque a oração, ela é a chave da vitória. Através da oração, a igreja primitiva cresceu. O nome do Senhor foi glorificado. E através dessa oração, através da tua família, através do teu testemunho, o nome do Senhor também será glorificado. Que nessa manhã Ele possa te guardar, que Ele possa te livrar de todos os maus caminhos.
Que a presença do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te livre, que Deus te guarde de todo mal. Dessa forma eu oro, eu peço, eu profetizo e eu clamo, meu Senhor e meu Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.